Quando pensamos em política, é comum que as primeiras palavras que vêm à mente sejam corrupção, ineficiência ou promessas vazias. Muitos acreditam que tudo se resume ao presidente, ao governador ou ao prefeito, afinal, são eles os rostos mais visíveis. Mas será que sabemos de verdade como as coisas funcionam? Nesse vídeo, vamos explorar esse sistema complexo, desvendando o papel do executivo, do legislativo e do judiciário, e como cada um deles impacta diretamente a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Bem-vindos de volta à série Conhecendo o Novo Brasil. No episódio anterior, exploramos o sistema econômico do Brasil. Hoje vamos mudar o foco, mas continuamos desvendando aspectos fundamentais do nosso país, o sistema político brasileiro. A política é um tema que costuma gerar muitas dúvidas, e às vezes opiniões simplistas. Mas por trás das manchetes e da confusão do dia a dia, existe um sistema pensado para equilibrar poderes, garantir direitos e fazer a engrenagem de um país tão diverso como o Brasil funcionar. Nesse vídeo, vamos analisar como isso acontece, dividindo nossa jornada em 4 partes: o funcionamento geral do sistema político, os papéis do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, prepare-se para mergulhar nesse universo e entender melhor o impacto que ele tem na sua vida e no futuro do Brasil. Sistema político brasileiro. Quando pensamos em política, é importante lembrar que cada país possui seu próprio sistema de governo, definido por sua história, cultura e necessidades sociais. Existem diferentes formas de governo ao redor do mundo. Na monarquia, por exemplo, o chefe de Estado é um rei ou rainha, como acontece no Reino Unido e no Japão. Já em uma república, os líderes são eleitos pelo povo, como acontece nos Estados Unidos, na Alemanha e também aqui no Brasil. Além disso, os países podem ter diferentes formas de organização política. Alguns são centralizados, como a França, enquanto outros, como o Brasil e os Estados Unidos, adotam o federalismo, em que o poder é dividido entre diferentes níveis de governo, como nacional, estadual e municipal. No Brasil, somos uma república federativa presidencialista, o que significa que nosso chefe de Estado e de governo é o presidente da República, eleito por voto direto, com um mandato de 4 anos. O país é dividido em 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal, cada um com responsabilidades próprias e interdependentes. Além disso, seguimos o princípio da separação dos poderes, estruturados no legislativo, executivo e judiciário, que juntos promovem o equilíbrio e evitam abusos. Agora que você já tem uma visão geral do sistema político, vamos mergulhar nos detalhes dos 3 poderes que estruturam o Brasil: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estamos no começo do projeto Castanha TV, e a sua inscrição faz toda a diferença para nos ajudar a crescer e trazer mais vídeos como esse. Poder Executivo. O Poder Executivo é um dos pilares do nosso sistema político e tem a responsabilidade de administrar o país, os estados e os municípios. Ele é o poder que coloca em prática as leis criadas pelo Legislativo e atua na execução das políticas públicas que impactam diretamente a nossa vida. No Brasil, o Executivo é representado pelo Presidente da República, no nível federal, pelos governadores, nos estados, e pelos prefeitos nas cidades. Esses líderes têm a missão de garantir que as leis sejam cumpridas e que os serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, sejam oferecidos à população. Além de sancionar ou vetar leis, o Executivo também apresenta o orçamento anual, que define como o dinheiro público será gasto, e pode criar programas e projetos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Para isso, o presidente, os governadores e os prefeitos contam com ministérios e secretarias, que são órgãos especializados que auxiliam na gestão de áreas como saúde, educação e segurança, e muitas outras. Muitas vezes, quando pensamos em política, é comum prestarmos atenção apenas no presidente, governador ou prefeito, achando que eles são os mais importantes. Mas para governar, eles dependem dos outros poderes, como o legislativo, por exemplo. Muitas vezes, para conseguir esse apoio, o executivo faz acordos que podem acabar em corrupção. Isso acontece quando interesses pessoais ou de grupos específicos passam a ser mais importantes do que o bem da população, gerando desconfiança nas instituições. O executivo também é o mais citado nos casos de corrupção, porque decide como gastar o dinheiro público e faz acordos para ter apoio político. Esses acordos, às vezes, envolvem trocas de favores que dificultam a transparência e a honestidade, fazendo as pessoas perderem a confiança no governo. A atuação do executivo, portanto, vai muito além do que muitos pensam, e é essencial para o funcionamento de qualquer país. Vamos ver como ele se conecta com os outros poderes do Brasil e qual é o seu papel no nosso dia a dia? Poder Legislativo. O poder legislativo é fundamental para o funcionamento do nosso sistema político.
pois ele que cria, altera e revoga as leis que regem o país. Sem as leis definidas pelo Legislativo, não seria possível organizar a sociedade, regular a economia ou garantir direitos e deveres para os cidadãos. No Brasil, o Legislativo é composto por diferentes representantes em cada esfera do governo. No nível federal, temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. Os deputados federais representam a população e são eleitos conforme a proporção de habitantes dos estados, enquanto os senadores representam o estado como um todo, sendo 2 por estado, independente da sua população. Nos estados e municípios, o legislativo é representado pelos deputados estaduais e vereadores, respectivamente. Esses representantes têm a missão de criar e modificar as leis que afetam diretamente a realidade local, como as que tratam da saúde, educação e segurança no município ou estado. O processo legislativo é muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam, envolvendo várias etapas: proposição de leis, discussões, aprovação e, finalmente, a promulgação. Além disso, o legislativo exerce um papel fundamental de fiscalização, tanto do executivo, para garantir o bom uso dos recursos públicos, quanto investigações, como as CPIs. Ele também tem a responsabilidade de aprovar o orçamento anual, que define a distribuição dos recursos públicos entre diferentes áreas. No entanto, muitas vezes, não damos a devida atenção ao legislativo. Quantas vezes você lembra o nome do vereador ou deputado em que votou? Para muitos, o legislativo parece distante e menos relevante do que o executivo, mas ele é quem tem a palavra final sobre as leis e as mudanças necessárias para o desenvolvimento justo e equilibrado do país. O legislativo, portanto, não apenas cria as leis, mas também tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das políticas públicas e garantir que as decisões tomadas pelo executivo sejam condizentes com as necessidades da população. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o poder legislativo, vamos falar sobre o próximo pilar do nosso sistema: poder judiciário. O poder judiciário tem um papel crucial em qualquer sistema político, pois é ele que garante que as leis sejam cumpridas, resolve conflitos e protege o direito dos cidadãos. No Brasil, o judiciário é independente, ou seja, não pode ser influenciado pelos outros poderes, para que as decisões sejam imparciais e justas. O judiciário brasileiro é composto por diversas instâncias e tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, STF. O STF é responsável por julgar questões que envolvem a Constituição, interpretando e aplicando suas normas. Ele também é chamado para resolver disputas entre os poderes, ou quando há questionamentos sobre a legalidade de certas leis. Além do STF, temos os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que julga casos que envolvem leis federais. Temos também os tribunais regionais, como os tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares, que lidam com questões específicas da sua jurisdição. A função principal do judiciário é interpretar e aplicar as leis de maneira justa e imparcial. Contudo, o Brasil tem enfrentado um dilema, o chamado ativismo judicial, quando o judiciário assume um papel de legislador, ou seja, quando o tribunal começa a criar normas ou diretrizes que, em princípio, deveriam ser responsabilidade do legislativo. O fenômeno do ativismo judicial ocorre especialmente em decisões do STF, que às vezes ampliam a interpretação das normas para adequá-las às novas realidades sociais, políticas ou econômicas. Embora o judiciário tenha a missão de garantir direitos fundamentais, a crítica principal é que, ao assumir papéis do legislativo, pode-se perder a representatividade democrática, já que juízes não são eleitos pelo povo, comprometendo assim a divisão dos poderes e o equilíbrio democrático. O poder judiciário, portanto, deve agir de forma cautelosa e com responsabilidade, respeitando os limites constitucionais e evitando sobrecarregar o legislativo com decisões que deveriam ser tomadas no Congresso Nacional. Agora que você já conhece os 3 poderes do Brasil, queremos saber a sua opinião. O que você acha do equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário? Deixe seu comentário. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre as Forças Armadas e o poder militar do Brasil. Não perca! E se você ainda não assistiu, aproveite para conferir o último vídeo sobre o sistema econômico brasileiro. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até lá!